noite, pessoal. Todo mundo bem? Primeiramente, obrigado pela presença, né, de todos nesse nosso webinar. Eu sou o Sidney Zacarias, eu sou coordenador da parte de educação dentro da USPCOM. A USPCOM, ela é uma empresa, né, de produto médico hospitalar, né? Ela vem originária da área de manutenção e ela tem uma vertente da parte educacional, que é o departamento de educação, né? Ele tem como um gerente o Dr. Francisco Castilho, ele é um médico, né, intensivista, ele é o gerente do setor de departamento de educação. Eu sou um fisioterapeuta intensivista, né, e ajudo no departamento coordenando a parte de educação e coordenando também o nosso centro de formação e educação continuada, situado, né, na unidade nossa da Rua 89, aqui na sede da USPCOM. Quem ainda não conhece, quem nunca teve a oportunidade de vir conhecer as nossas instalações, fica aqui aberto o convite para vocês conhecerem, né, o centro de formação, conhecerem os equipamentos, todos estruturados, interligados, né, numa estrutura realmente hospitalar, né? Nosso centro ele é formado e setorizado como realmente fosse um hospital, justamente para fomentar a parte educacional direcionada aos profissionais assistenciais, tanto de Goiânia como na região em um todo. E esse mesmo formato de centro de formação, a gente está acabando de estruturar um em Brasília, um em Tocantins, e agora, né, a gente está para inaugurar o nosso centro de formação também em São Paulo, né, justamente para fomentar a parte educacional e fomentar os estudos, né, e a ciência a favor da assistência, sempre aprimorando cada profissional, né? É uma oportunidade que a gente vê de ajudar e contribuir com a parte educacional assistencial. E junto desse projeto, né, da educação continuada, a gente sempre, né, angaria, a gente sempre vai mantendo relações com alguns profissionais, referências em cada área. E nesse fomentar a educação, a gente angaria profissionais de todas as áreas. E nesse intuito a gente faz webinar, podcast, cursos dentro da nossa instituição. E hoje a gente vai ter, né, um gigantesco privilégio, né, de ter nesse webinar a doutora Alessandra Dorcia, que eu particularmente, né, tenho uma imensa gratidão, tenho um imenso carinho, um imenso respeito e admiração, né? Eu, enquanto físio formado há alguns anos atrás, procurei a instituição dela, né, o CEAF, para começar as pós-graduações e aperfeiçoar, e estreitou daí para frente todo o relacionamento profissional e pessoal. Então, hoje, na noite, vai estar com a gente a doutora Alessandra Dorsa, ela é fisioterapeuta, ela é sócia fundadora, né, da Faculdade CEAF e do Instituto Alessandra Dorsa. Ela é doutora em Ciência da Saúde pela Universidade Federal de Goiás. Ela é criadora da técnica do TR3 e diretora técnica da Associação Procura Ela. E hoje vai estar aqui conosco nesse webinar sobre ventilação mecânica não invasiva e alto fluxo. Então, doutora Alessandra, o palco é seu, brilhe como sempre. Olá, olá a todos, né? Todos me escutam? Sim. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. É um momento muito bacana. Eu gosto muito de falar que a ventilação não invasiva sempre foi o meu xodó. Eu gosto muito da ventilação. E eu estou tirando um pouquinho essa lâmpada para tirar um pouco do meu reflexo. Mas, assim, eu vou falar um pouco da minha experiência em ventilação não invasiva e indo um pouquinho mais daquele conceito básico do que é
a VNI. O que mais, né, nós podemos saber, como que nós podemos aplicar clinicamente de forma diferente, tanto a ventilação não invasiva quanto o alto fluxo. E aí eu vou estar também acompanhando aqui o chat. Quem precisar perguntar alguma coisa, pode perguntar, eu estou aqui à vontade, pode parar. Alessandra, me explica isso aí e tal. Então, eu estou disponível para essa webinar e espero que vocês gostem. E tenho muito a agradecer ao Sidney pela consideração, sempre, né, querendo que a gente esteja perto, tanto eu quanto a Lorena, assim, nesse centro de formação que vocês criaram, que a Hospicom criou, que é fantástico, assim, de ponta. É um orgulho para nós da Faculdade CEAF termos a Hospicom como parceiros. Então, a gente quer agradecer também, eu, em nome da Alessandra Dorsa e da Faculdade CEAF também. Então, vamos começar. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e eu vou incluir o som também. Se vocês estão me vendo, se vocês estão vendo. Sim, Ok? Perfeito, perfeito. Podemos começar, então, né? Gente, então, eu trabalho com ventilação não invasiva desde que eu me formei. Eu gosto muito de contar essa história, porque quando eu comecei a trabalhar com a VNI, eu não tinha absolutamente, não existia em Goiânia absolutamente nada sobre ventilação não invasiva. E eu tinha aquela angústia de entender, meu Deus, o que será esse negócio de VNI? E uma vez eu estava num congresso em Belo Horizonte e conheci um professor maravilhoso, que é o professor Antônio Duarte, que é uma referência na ventilação, na fisioterapia respiratória. E eu falei para ele, eu não sei nada de VNI. E quando eu voltei para Goiânia, depois desse congresso, uma pessoa me procurou dizendo que queria que eu aprendesse. Na época foi a AGA Healthcare, que hoje mexe apenas com oxigenoterapia. E lá eu conheci, então, comecei a me apropriar da ventilação não invasiva e nós tínhamos um equipamento muito pequenininho, muito básico, que se chamava Tranquility. E o Tranquility ele tinha um delta de 7. E eu salvei muita gente com aquele Tranquility. E foi uma revolução na minha vida como fisioterapeuta quando eu comecei a aprender ventilação não invasiva. E hoje eu tenho uma expertise na ventilação não invasiva pela história que eu tenho e também pelas estratégias que a gente acaba utilizando além da ventilação. Então, é isso que eu quero mostrar um pouquinho para vocês sobre o que é essa ventilação não invasiva, né? Além. Então, o objetivo dessa minha aula é oferecer essa abordagem prática, né, sobre o que é uma estratégia de suporte de ventilação não invasiva, né? Como que eu uso um alto fluxo de forma clássica ou como que eu uso a ventilação não invasiva de forma clássica e como que eu uso a ventilação não invasiva de forma estratégica para outras coisas, para outras finalidades, assim como o alto fluxo. Nós estamos acompanhando cada vez mais a colocação desses dispositivos na prática clínica, não somente como estratégias ventilatórias, mas como estratégia de suporte para falar, para comer, né, para dar uma qualidade de vida melhor para o paciente, para remover secreção. Então, é sobre isso que eu quero mostrar um pouquinho para vocês hoje. Quando a gente fala em ventilação não invasiva, é um sistema de pressão. É uma geração de um fluxo. E esse fluxo, ele é entregue para nós de uma forma não invasiva. Todas as vezes que a gente passa a utilizar essa entrega de fluxo por meio de uma estratégia invasiva, ou uma traqueostomia, ou um tubo, eu não estou mais fazendo ventilação não invasiva.
Essa é uma grande diferença, porque muitas vezes, várias vezes, eu já tive pessoas que falaram assim para mim: ah, meu paciente está usando ventilação não invasiva. E o paciente estava utilizando a ventilação na traqueostomia. Não, ele está fazendo ventilação invasiva. Está utilizando um dispositivo que é indicado para ventilação não invasiva. Mas a estratégia ventilatória é invasiva. E é isso que a gente precisa entender, por quê? Porque muda completamente a forma que eu vou ventilar esse paciente. As estratégias de fluxo, de tempo, elas mudam a partir do momento que eu coloco uma estratégia invasiva. Qual que é o impacto, então, clínico, na prática clínica que a gente tem da ventilação não invasiva? Ela tem uma eficácia comprovada. Ninguém tem dúvida mais. Eu falo que a gente não precisa mais nem procurar literatura sobre ventilação não invasiva. Tem muito sobre indicação, sobre o que é, tem muito. Só não tem o além. O que mais eu posso fazer com ela, né? O que mais essa fisiologia pressórica pode me dar? Então, ela tem uma comprovada eficácia na melhora da troca gasosa. E, com certeza, ela melhora a evolução clínica. Insuficiência respiratória aguda, ela é comprovadíssima. Na insuficiência respiratória hipercápnica, ela é 100% comprovada. Então, nós não precisamos mais hoje ter medo de usar ventilação não invasiva e falar, mas não tem evidência. Não, tem muita evidência. Quando a gente mantém um paciente em ventilação não invasiva, eu tenho muito menos pneumonia. Na COVID, nós estivemos à frente, né, dessas estratégias e o profissional que tinha manejo na ventilação não invasiva, ele salvou muita gente. Então, muitos pacientes foram beneficiados quando essa equipe sabia manusear uma boa prática de ventilação não invasiva e de alto fluxo, que foi o nosso maior diferencial, né? Foi quando nós fomos efetivamente apresentados a esse dispositivo que hoje é tão legal e tem tanta resposta. Os estudos do alto fluxo têm cada dia mais evoluído. E eu acho que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso aqui também. Então, mais do que aplicar, né, a técnica, a gente tem que entender a estratégia e a resposta. Eu falo que a ventilação não invasiva, ela é uma estratégia funcional. O que significa isso? Significa que nós, fisioterapeutas respiratórios, conseguimos entender qual é a resposta funcional que essa estratégia ventilatória me dá. Muito mais do que gasometria, saturação. O que mais eu olho, né? O que eu, como fisioterapeuta, avalio do impacto na prática clínica quando eu utilizo uma ventilação não invasiva? Essas respostas funcionais, elas são imediatas. E elas me falam se o paciente está bem acoplado à ventilação não invasiva ou não. Se a ventilação não invasiva vai dar certo ou não. Então, esse olhar funcional que nós fisioterapeutas temos faz uma grande diferença na aplicação da ventilação não invasiva. Porque muitas vezes a equipe médica ou a equipe de enfermagem tem um olhar mais voltado para a clínica, para aquele parênquima, para outras estratégias. Nós olhamos funcionalmente. Qual é a resposta que a complacência dinâmica está me dando? Na hora que eu coloquei, como ficou o padrão respiratório desse paciente? Esse olhar, como o ar venceu a obstrução de via aérea superior ou não? Então, esse olhar funcional, ele dá um respaldo para nós sabermos utilizar cada vez mais a ventilação não invasiva. Quando a gente fala em complicação,
As complicações da ventilação não invasiva, elas estão relacionadas a coisas muito simples. Primeiro, a pressão de ar. Quando um paciente precisa de muita pressão, a máscara não vai suportar. Não adianta eu querer colocar um aparelho com uma pressão de 40, de 45 numa via aérea, porque é desumano você colocar uma pressão tão grande no rosto. Quando eu preciso de pressões altas, eu vou para a ventilação invasiva. Então, essa é a grande diferença. Quando que eu vou segurar um paciente na VNI? Enquanto eu consigo manusear a pressão. Porque a partir do momento que esse paciente precisa de estratégia pressórica, de muito volume, de muita pressão, de muita PIP, eu já não posso mais ter esse controle ventilatório. Aí eu preciso de um aparelho que vá controlar a ventilação. Muitas vezes a gente ceda o paciente, entrega o paciente para a ventilação, para que a máquina consiga controlar aquela estratégia. E não mais nós, porque, como eu falei, essa avaliação funcional é muito grande. A gente tem que estar o tempo inteiro ali ao lado do paciente quando ele está em ventilação não invasiva. Fora que o incômodo, uma das coisas que mais me chama atenção quando as pessoas falam do incômodo com a ventilação não invasiva, é que quando você coloca um parâmetro gostoso, um parâmetro bem ajustado para o paciente, ele não se incomoda, ele acha bom. Eu tenho um relato de um paciente que ficou comigo, que foi para a minha clínica na época da Covid, e ele falou assim: quando colocaram um parâmetro que estava errado em mim, eu quase morri com aquela ventilação. Mas quando veio um fisioterapeuta que entendia de ventilação e colocou aquele ar de acordo com o que eu precisava, eu fiquei horas e dias. Essa é a diferença. Se alguém chegar para você e falou assim, Deus me livre, eu quase morri naquela máscara, é porque a estratégia não estava certa. Porque ventilação não invasiva, ela é confortável. Quando você impõe uma estratégia ventilatória a um paciente, é para que ele fique confortável. Se você está fazendo algo para ele ficar desconfortável, está errado. Então, o incômodo e a dor, ela é ocasionada pela estratégia errada. Que horas que eu vou colocar? Que tipo de máscara eu coloco? Agora, um problema que a gente vê muito, e infelizmente não temos o que fazer, é a lesão de pele. Eu, nessa história aí, ó, da minha vida, eu já fiz de tudo que vocês puderem imaginar. Um dia eu cheguei na casa de um paciente e ela falou assim para mim, Alessandra, meu filho, ele tinha uma neurofibromatose. Eu cuidei dele muitos anos. E aí, ele ficava com a ventilação não invasiva o dia inteirinho. E a máscara, e era a melhor máscara que tinha, era uma máscara de gel maravilhosa, a melhor que tinha na época. Ele começou a machucar o rosto. Aí ela falou assim, sabe o que eu faço, Alessandra? Eu faço uma massinha de água com farinha de trigo. Aí eu faço uma massinha, coloco, e aí eu ponho a máscara em cima daquela massinha. Eu falei, gente, mas que coisa maravilhosa isso. Eu vou fazer também nos meus pacientes. Só que o que acontecia? A massinha secava. E aí começava a despedaçar aquela farinha de trigo toda no rosto do paciente. E aí ela, como ela estava o tempo inteiro ali do lado dele, ela ia trocando a massinha. Olha, eu sei que a massinha deu certo para ela, mas quando eu fui colocar em outros pacientes, não deu certo. E o outro problema é a distensão gástrica. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre distensão gástrica, porque isso é uma das coisas que mais a literatura tem estudado. Como que a gente consegue evitar a distensão gástrica quando a gente utiliza a ventilação não invasiva? E o fluxo é o grande diferencial.
porque o fluxo, nós vamos falar bastante sobre isso aqui, ele impacta na região da laringe quando ele é muito forte e ele acaba gerando um déficit de fechamento da laringe. Então, a laringe fecha e o ar acaba indo para o esôfago. E isso faz com que o paciente reclame que ele não está ventilando e que o ar está indo para o estômago. Então, nós vamos avaliar isso, eu vou mostrar um pouquinho mais sobre isso, que é isso aqui que eu estava falando para vocês. Quando eu tenho um paciente que precisa de um IPAP total, tá, gente? É importante isso porque um IPAP, quando a gente fala de um circuito passivo, o IPAP máximo de um circuito passivo é 30. Quando a gente fala de um circuito duplo, a pressão total não é 30. Porque quando eu tenho um circuito passivo, a pressão máxima é igual ao IPAP. E quando eu tenho num respirador um respirador de suporte de vida ou num respirador de terapia intensiva, eu consigo chegar em pressões máximas acima de 30. Mas, aquilo que eu comecei falando, se o seu paciente está precisando de muita pressão na VNI, entuba e ventila, porque a ventilação não invasiva não vai conseguir segurar. Então, a distensão gástrica, ela só o ar só vence o esôfago, né? A pressão esofagiana, quando a gente passa de 30 de pressão inspiratória. Antes disso, eu consigo ventilar e o ar ir para o pulmão. Então, tem pouco escape para o estômago. Só que tem um problema. Aquele paciente séptico que fica na terapia intensiva, ele vai perdendo a força do esfíncter esofagiano. E essa força, aliás, ela perde a força de todos os esfíncteres e também do esfíncter esofagiano. E aí ela acaba, então, tendo a distensão gástrica. E se isso for muito significativo, a gente vai ter que tirar da ventilação não invasiva e entubar por conta da distensão gástrica. A outra coisa importantíssima que eu falei para vocês é a velocidade de entrega de fluxo. Quando a gente ventila um paciente em ventilação invasiva, seja na traqueostomia ou seja no tubo, nós precisamos colocar fluxos mais curtos, velocidades mais altas. Por quê? Porque essa velocidade vai direto para o pulmão. Então, eu não tenho nada de espaço para vencer. Eu já consigo colocar rapidamente o ar dentro desse pulmão. Essa velocidade, quando a gente tem um fluxo de 0,6, 0,7, que a gente ventila um paciente invasivamente, eu não consigo fazer essa velocidade de fluxo numa ventilação não invasiva. Por quê? Porque eu tenho um monte de artefato antes de chegar no pulmão. Se eu coloco uma velocidade de fluxo muito rápida ou um tempo inspiratório muito curto, o ar vai ficar na máscara. Por quê? Porque ele tem que vencer a máscara, vencer a via aérea, vencer a impedância de todo o sistema traqueal e também gerar o volume. Então, eu preciso sempre ter tempos inspiratórios mais longos. E quando eu tenho tempos inspiratórios mais longos, significa que eu tenho fluxos mais lentos. E esse fluxo lento impacta menos na laringe. E quando ele impacta menos na laringe, eu tenho menos entrada de ar para o estômago e melhor estratégia ventilatória no pulmão. Então, esse slide ele é muito importante porque esse ponto aqui sobre velocidade de entrega de fluxo, ele é muito atual. Porque agora que as pessoas estão estudando o impacto desse volume de ar na laringe. E aí, esse impacto está sendo avaliado em várias coisas, nos exercícios de recrutamento volumétrico, na máquina de tosse e também na ventilação não invasiva. Outra coisa importante, quando a gente dispõe a FiO2 para o paciente. Eu trabalhava no hospital de Queimados
E o hospital, o queimado, ele precisa de muito FO2. Só que ele precisa também de muita pressão e de muito fluxo. E o que acontecia? Quando eu colocava a máscara, e a gente colocava a máscara de ventilação não invasiva, na época eu usava uma full face, que era uma máscara que o ar acabava ficando todo na máscara, ao invés de entrar para a via aérea. Tanto que hoje a gente nem tem mais essa máscara full face. Ela tinha uma barbatana, e essa barbatana segurava todo o ar na máscara. Então, tudo que a gente via de volume que estava entrando, e a gente fazia a leitura do volume, a gente achava que estava indo para o pulmão, mas ela estava se perdendo na máscara. E da mesma forma que o ar se perdia na máscara, o oxigênio também se perdia na máscara. Por quê? Eu ia aumentando a pressão para ver se eu conseguia mais ar. E aí eu precisava também aumentar a FO2. E quanto mais eu colocava a FO2, ela se perdia. Então eu não sabia quanto que eu estava efetivamente dando. Já aconteceu de eu colocar 2 entradas de oxigênio. Por quê? Porque eu não sabia efetivamente qual era a quantidade de FO2 que eu estava disponibilizando por conta do escape aéreo que a máscara normalmente tem e também por conta da quantidade de fluxo e de máscara. Então, a gente tem que entender isso. Quando a gente trabalha com pressões menores, com fluxos menores, com máscaras menores, eu consigo controlar mais essa entrega de oxigênio. Porque se eu tenho uma máscara muito grande, uma pressão muito alta e um escape muito grande da máscara, eu, na verdade, não sei quanto que efetivamente eu estou dando de FO2. E isso acaba fazendo com que a gente faça cálculos errados na gasometria. Porque FO2 eu estou colocando lá 80%, mas 40% está vazando. Então, eu estou fazendo a conta errada da relação PO2-FO2. E isso faz com que a gente faça estratégia diferente em alguns momentos, sem entender o que está acontecendo. E os outros riscos, então, né? Os riscos neurológicos e cognitivos. Uma vez eu fui chamada para colocar uma VNI num paciente, e esse paciente estava completamente amarrado na cama, e ele não parava de mexer a cabeça. E aí, o médico me perguntou o que eu achava. E eu falei assim, eu acho que ele não vai ficar com a VNI. Porque para você segurar uma ventilação não invasiva no rosto do paciente, ele tem que estar, pelo menos, deixando a cabeça paradinha. Então, assim, ele ficou assim, como você tá contraindicando a VNI? Eu falei, eu estou contraindicando a VNI, porque esse paciente ele não consegue ficar com a máscara. A primeira coisa que a gente precisa olhar é isso, ele aceita? Vai dar certo ficar com a máscara? Como que vai ser a parte neurológica dele? Porque uma outra coisa, uma médica internou a mãe dela, uma senhora muito idosinha, e ela não queria que a mãe fosse tracostomizada, e ela queria que eu extubasse a mãe dela. E a mãe, se eu começasse a fazer hipoventilação nela, né, se eu começasse a gerar muito volume, o CO2 ia cair demais, ela ia fazer delírio, ela ia ter descompensação neurológica, e ainda tinha um outro problema. O idosinho, muito idoso, ele está na última pele. Então, colocar uma máscara de ventilação não invasiva é, com certeza, cortar a pele desse paciente. E aí eu falei para ela, falei, se a gente colocar uma máscara, mesmo que seja uma Performax, uma máscara que pegue um pouco mais o rosto, ela acaba cortando a pele. E esse é o problema da ventilação não invasiva. Então, quem que vai, né, se beneficiar? Pacientes que têm um risco de um grande rebaixamento de consciência? Depende. Por quê? Porque o que está causando aquele rebaixamento de consciência? É um CO2 alto? Se for um CO2 alto, esse paciente precisa ser ventilado. Então, eu colocando uma ventilação não invasiva, ele vai recobrar a consciência.
Então, quem é esse paciente que está tendo descompensação neurológica e cognitiva? Por isso que o grande diferencial da ventilação não invasiva é quem está na frente da ventilação não invasiva. Quem é o profissional que está ali observando e colocando a ventilação não invasiva? Outro problema que acontece muito é a falha, o atraso na intubação. A gente começa a tentar, não, vamos esperar mais um pouquinho, vamos esperar mais um pouquinho. Isso não existe. Paciente de ventilação não invasiva, você coloca ou dá certo ou não dá certo. Por isso que eu falo que a nossa avaliação funcional é importantíssima. Se eu estou avaliando um paciente, ele está com uma frequência respiratória de 30, 35, um volume corrente que está me dando 200, 200 e pouco, um padrão respiratório ruim, eu vou lá, coloco a VNI, a frequência respiratória começa a baixar. E o volume começa a subir. E o padrão respiratório começa a melhorar. Aí você fala, está dando certo. Então, não tem essa coisa de que eu vou esperar 1 hora, eu vou esperar 2 horas. Não. Quando você espera, você está ocasionando para o paciente um risco da intubação. E aí ele começa a fazer lesão induzida pela ventilação mecânica, mesmo em ventilação não invasiva, porque ele começa a fazer esforço, né? A lesão induzida pelo próprio esforço dele. Então, a gente não deve atrasar a intubação. E por isso que a gente não espera, né? Ah, eu vou esperar e tal. Teve uma vez que o médico falou para mim assim: ah, Alessandra, não. O estudo diz que se a gente esperar, que a gente espera 2 horas, que se o paciente precisar ficar mais do que 2 horas, ele tem que ser entubado. Eu falei, gente, mas como? Eu tenho pacientes que ficam 24 horas em ventilação não invasiva. Por que eu tenho que esperar 2 horas? E se ele for ficar 5, 6, 7, eu vou precisar entubar? Quer dizer, isso não existe. Por quê? Funcionalmente o paciente está bem. Então, a gente vai sempre tomar cuidado com a estratégia de avaliação. A desconexão acidental é um perigo. Por isso que quando o paciente é dependente de ventilação não invasiva, ele precisa do profissional fisioterapeuta por perto. Ou um cuidador que esteja atento e bem treinado pelo fisioterapeuta. Por quê, gente? Porque a máscara vai se deslocar e o paciente vai hipoventilar. Em muitos casos, ele pode morrer. Se for um dependente de ventilação não invasiva 24 horas, ele vai falecer porque vai hipoventilar. Então, a gente precisa entender. E no hospital? No hospital, a equipe de enfermagem ela está envolvida com outras coisas. E muitas vezes a máscara sai e a pessoa não entende que o problema é naquela máscara. Por isso que a gente precisa capacitar o enfermeiro, o técnico de enfermagem que fica no ambiente de terapia intensiva para poder entender o que é uma ventilação não invasiva. E sim, quando o fisioterapeuta está por perto, é totalmente diferente. O resultado é muito maior. E aí tem uma outra coisa que a gente precisa, então, começar a conversar. Uma coisa é utilizar a ventilação não invasiva para ventilar. A outra coisa é eu utilizar a ventilação para pressurizar. E, na verdade, eu nem devo chamar ventilação. Por quê? Porque quando você ventila, você gera volume minuto. Para eu ventilar, eu preciso de volume corrente e frequência respiratória. Então, quando eu vou fazer uma estratégia ventilatória, eu vou trabalhar com volume e frequência. Quando eu trabalho com um sistema de pressurização, eu não vou me preocupar com o volume. Por quê? Porque apenas pressurizar não vai gerar volume minuto. Então, a gente tem que saber quem é o paciente que eu vou indicar ventilação não invasiva. Quem é o paciente que eu vou indicar suporte respiratório não invasivo. Então, BIPAPs,
todos os modos bilévios, pressão de suporte, eles são estratégias ventilatórias. Quando eu falo CPAP, alto fluxo, eu estou falando de estratégias pressóricas. Eu não estou esperando que quando eu colocar um CPAP ou quando eu colocar um alto fluxo, eu vá ter aumento de volume minuto. Então, ele interfere no volume residual, mas ele não interfere na geração de volume. Por isso, a gente precisa ter isso muito bem alinhado. Qual é o objetivo do seu paciente? Ele precisa de uma pressurização ou ele precisa de uma ventilação? Então, quando a gente fala em pacientes de doenças neuromusculares, eu tenho que me preocupar que esse paciente de doença neuromuscular, ele precisa ser ventilado e não pressurizado. Por isso, eu nunca vou indicar para um paciente de esclerose lateral amiotrófica um CPAP, porque o CPAP vai pressurizar, mas não vai gerar o que ele precisa, que é o suporte inspiratório. Então, a gente tem que pensar que ventilação favorece a geração de volume pulmonar e a pressurização mantém o sistema aberto. Então, tudo que eu quiser manter aberto, via aérea aberta, pulmão mantido aberto, eu vou lançar mão de pressurização. Todas as vezes que eu for precisar de volume, eu vou lançar mão de ventilação. E aí a gente sabe essas diferenças e a gente consegue trabalhar explicando muito mais o que é que você está fazendo. E quais são os modos de suporte não invasivo? E eu gosto de colocar bem claro isso. Por quê? Porque eu não estou colocando modos de ventilação não invasiva. Eu estou colocando modos de suporte não invasivo. Pode ser suporte pressórico, pode ser suporte ventilatório, pode ser suporte de oxigênio. Então, esses são suportes que a gente tem de forma não invasiva. E a gente tem muita coisa legal por aí. Quando eu falo em CPAP, o CPAP não pode ser chamado de ventilação não invasiva. Ele é um fluxo contínuo contra a resistência. O que mantém o sistema aberto é porque ele tem uma tala pressórica contínua na via aérea que não deixa a via aérea desabar e nem deixa, por exemplo, num caso de edema agudo de pulmão, fazer com que o peso do alvéolo desabe, né? O peso do líquido faça o desabamento alveolar. Mas o CPAP não aumenta a ventilação alveolar e não oferece auxílio inspiratório. Então, você tem que olhar para o paciente e entender o que ele precisa. Ele precisa de apenas manter um sistema aberto ou ele tem uma estratégia que precisa gerar volume. Então, a maior indicação do CPAP é da apneia do sono. A maior. Hoje, alguns estudos têm mostrado que no caso de um DPOC que não tem alteração de CO2, você pode colocar o CPAP para interferir no volume residual. Mas não é a indicação número 1, porque a indicação número 1 de um paciente de DPOC, um paciente de DPOC é o BIPAP. Por quê? Porque eu preciso gerar volume para interferir no volume minuto e interferir no CO2. Então, o CPAP, ele é uma pressão de forma contínua, ela é constante durante todo o ciclo, ela aumenta a capacidade residual, não causa descanso muscular e permite a manutenção da pressão supratraqueal. E aí, a gente
pega esse aparelhinho e ajuda a gente na hora que eu tenho uma criança, um paciente que tem uma obstrução supratraqueal, uma laringomalácia, alguma coisa que está desabando a via aérea. O paciente tem uma boa capacidade pulmonar e o único problema desse paciente está na via aérea superior. Aí eu posso utilizar o CPAP, porque o CPAP vai manter o sistema pressurizado e vai evitar o desabamento daquela musculatura. Então, aqui dá para a gente ver direitinho como que funciona no caso de uma apneia. O paciente, quando ele deita ou quando ele dorme, isso acontece com muitos, com idosos, ele desaba essa musculatura. Olha, o palato moles, ele fica caído atrás em região de faringe e a língua desaba. Esse desabamento faz com que oclua a passagem de ar. Quando eu venho e mantenho uma pressão constante, um fluxo, uma tala pressórica, essa tala pressórica evita o colapso dessas estruturas. E aí, o paciente, então, consegue respirar melhor. Lembrando que esse paciente de apneia de sono, normalmente, ele não tem nenhuma alteração ventilatória. Por isso que o CPAP é tão legal para apneia de sono. E o paciente que tem apenas apneia de sono, ele não consegue, às vezes, usar BIPAP. Mas, por outro lado, tem aquele paciente que é obeso, que tem uma apneia associada a uma doença neuromuscular, aí eu não vou indicar o CPAP. Aí eu vou indicar o quê? O BIPAP, ou o bilevel, ou o dispositivo que me dá pressão inspiratória e EPAP, ou pressão inspiratória e PIP, porque o grande diferencial do BIPAP é a pressão inspiratória. É a forma como o aparelho empurra o ar. Então, a pressão inspiratória é que gera a ventilação, que é o que gera o volume pulmonar. Sempre num BIPAP, eu tenho um IPAP que é maior do que o EPAP. Eu tenho um delta pressórico que proporciona uma estratégia ventilatória. E esse delta pressórico me diz quanto que eu tenho de volume. E me diz também como que está a impedância do sistema. Por isso, todas as vezes que eu usar BIPAP, é porque o meu paciente precisa de ventilação. Então, ele vai proporcionar a ventilação da via aérea. Então, o que eu tenho no BIPAP? Eu tenho aumento de pressão na inspiração. Então, ele é um dispositivo de suporte inspiratório. Ele retorna a linha de base, né? E o que vai manter o espaço supratraqueal aberto vai ser a linha de base feita pelo EPAP. Então, eu tenho um dispositivo que gera uma pressão inspiratória e um EPAP que mantém o sistema pressurizado. Dessa forma, eu tenho, então, uma melhora de volume corrente e eu vou entender o tempo inteiro como que fica o volume e a frequência. Se eu conseguir funcionalmente melhorar, aumentar o volume e diminuir a frequência, é sinal de que eu estou fazendo uma ótima estratégia ventilatória. E como consequência, eu vou ter melhora de troca gasosa. E uma outra coisa bem legal, gente, que o tempo inspiratório aumentado que a gente tem na estratégia de ventilação não invasiva, ele faz com que o paciente gere mais pressurização, mais equalização respiratória. E essa equalização pulmonar faz com que ele tenha descanso da musculatura. Então, por isso que eu volto a falar, se o paciente está usando o BIPAP e está falando para você que está sufocado e que não aguenta, alguma coisa está errada na estratégia ventilatória. A não ser, gente, que o paciente tenha uma obstrução de vias aéreas superiores, por uma língua caída, por alguma coisa que impede a entrada do ar. Porque, senão, um paciente com insuficiência respiratória, ele vai adorar uma ventilação com BIPAP. Peraí, vou parar em outro lugar aqui. E quais são, então, os ventiladores de ventilação não invasiva?
eu tenho os aparelhos que são chamados de suporte de vida e tenho os aparelhos que são chamados de BiPAP, ou CPAPs, né? Ou bilevels, ou apenas ventiladores pressóricos. Então, eu tenho esses dois tipos de ventilador. E eles têm diferenças específicas. Por exemplo, um ventilador específico de ventilação não invasiva, ele é só um bilevel. Ele tem um ramo único, ele tem modos espontâneos e modos espontâneos assistidos. Eles têm pressão maiores do que 20 centímetros de água. E muitos têm monitorização de volume. Esse é um BiPAP que a gente chama de intermediário. Porque tem aquele que é um BiPAP simples, que é um BiPAP apenas para uma apneia do sono, por exemplo, onde o paciente não tem nenhum tipo de alteração, ele apenas precisa de um pouquinho mais de suporte inspiratório. E aí, peraí, deixa eu passar para frente. Eu tenho graus de dependência. Olha que legal. Quando o paciente usa só porque precisa dormir com ele, porque tem uma apneia e às vezes à noite ele hipoventila um pouquinho e tal, ele vai ter um ventilador de entrada, que é um nível de ventilador de entrada, que é aquele ventilador que a gente usa por menos horas. Ele foi feito para isso. Ele não foi feito para suportar muitas horas. Então, é um respirador que normalmente ele é simples, ele não precisa ficar, ele não vai ficar ligado 24 horas por dia, ele tem modo simples, às vezes eles nem têm geração de volume, nem tem a leitura do volume corrente. Eu vou avaliar o tempo inteiro pela frequência respiratória, porque esse meu paciente não tem nada, né? Ele é um paciente que a patologia não é uma patologia que compromete a função respiratória. Então, esse é um respirador que a gente chama de entrada. Aí eu tenho aquele respirador que é o respirador intermediário, que eu já uso entre 6 e 18 horas. Esse já precisa ter bateria. Ele tem que me dar um volume controlado. Eu tenho que ter modalidades que possam ser controladas. Eu preciso da leitura do volume corrente, porque eu preciso analisar a mecânica respiratória diariamente, todas as horas, e eu preciso de bateria. Um paciente que usa entre 6 e 18 horas, ele já precisa de um dispositivo que tenha bateria. Então, ele ainda pode ser utilizado com suporte, com circuito simples, mas ele precisa ter bateria. E aquele paciente que usa a ventilação não invasiva 24 horas por dia? Não adianta. Eu tenho que pensar num respirador que seja suporte de vida. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa com esse respirador, o paciente vai morrer. Por isso, quando eu escolho um paciente que está usando 24 horas a ventilação não invasiva, eu preciso de características no respirador que façam com que ele tenha garantia. Porque esse respirador, ele foi feito para ser suporte de vida. Ele foi feito, ele tem 2 turbinas, ele tem entrega de fluxo rápido, ele tem bateria, ele tem suporte de bateria, que é o mais importante para nós. Então, esse paciente de suporte contínuo, ele tem que usar respiradores que a gente chama de suporte de vida. E quando a gente fala, então, nesses diferenciais, só para falar rapidinho, né? O que é um CPAP? O CPAP é apenas um nível, ele é apenas essa PIP contínua, né? Que pode ser usado em ambiente domiciliar ou pode também ser utilizado em ambiente hospitalar, mas ele tem apenas uma indicação precisa, que é a apneia do sono. Já os BiPAPs, ou biníveis, ou bilevels, eles têm um circuito único. E esses circuitos únicos, eles me dão um IPAP e um EPAP. E aí, alguns têm backup respiratório, com uma a gente chama de frequência de suporte. Não significa que esse paciente se o paciente não respirar, o aparelho vai entrar numa modalidade como se fosse uma modalidade assistida controlada no respirador. Não, ele é apenas um suporte de frequência. Quando o seu paciente disparar,
e não conseguir finalizar o ciclo. Aí ele vai e impulsiona a ventilação. Então, ele é um dispositivo que você vai usar em obesidades, DPOCs, distúrbios neuromusculares leves, fases iniciais de uma doença neuromuscular progressiva. Então, ele tem super indicação. Já o Trilogy, ele já é um respirador, assim como o Estelar, eles são respiradores de alta complexidade. E hoje a gente não tem mais o Trilogy, né? Temos o Trilogy Evo, e no mercado nós temos muito mais o Astral, que é um respirador de suporte de vida, e o SV70 da Mindray, e também o Prisma Vent, que são respiradores que vêm com essa característica, apesar de não ter modos controlados, porque se o seu paciente está em ventilação não invasiva, eu não preciso de modos controlados, eu preciso de modos efetivos de suporte. Por isso que esses respiradores que têm bateria, que têm uma conexão interna efetiva, duradoura, eles são considerados suportes de vida para ventilação não invasiva. Então, temos no mercado hoje vários dispositivos, inclusive esse novo da Mindray, que é um aparelho muito bacana e que ele pode ser usado até mesmo com modos invasivos, porque ele tem modos pressóricos, e a gente vai mostrar um pouquinho eles daqui a pouco também. Mas no mercado, se você precisar de um dispositivo que seja com modalidade 100% controlada, aí eu tenho que pensar em dispositivos como o Astral, como o Trilogy Evo, que são dispositivos o Vivo da Breas, né, que não tem no Brasil ainda, mas são os únicos que têm modalidades volume controlado. Então, no Brasil, o respirador só tem o selo de modalidade de suporte de ventilação invasiva se ele tiver o modo controlado a volume. O que significa isso, gente? Significa que o modo controlado a volume, ele é o modo mais seguro de estratégia ventilatória domiciliar, porque ele compensa as alterações de impedância. Então, não teria que ter uma aula inteirinha só sobre isso, né? Sobre tantas coisas. E eu estou tendo que falar um pouquinho de muitas coisas. Então, os tipos de circuito, nós já temos até bastante tempo de aula já. Eu tenho o circuito passivo, que é esse circuito único, que toda a exalação é feita por uma válvula que a gente chama de space weaver, que é uma válvula de exalação. Então, ele me dá apenas volumes estimados. E ele é utilizado nas ventilações não invasivas. Então, mesmo o paciente usando 24 horas por dia, Alessandra, eu posso utilizar um circuito passivo? Pode. Se ele estiver utilizando não invasivamente, tudo certo. Ele pode usar um aparelho bom, com característica de suporte de vida, que tenha bateria e que ele fique em circuito simples durante 24 horas por dia. Aí eu tenho também os circuitos ativos. Os circuitos ativos, gente, eles têm muito mais indicação em modalidades invasivas, na traqueostomia. Por quê? Porque o circuito ativo, ele me dá uma leitura de sensor proximal de fluxo. Então, ele me fala quanto que o paciente está efetivamente ventilando, porque ele lê o que sai do pulmão do paciente e não o que está na traqueia do paciente, do respirador. Já os respiradores de ventilação não invasiva, eles têm essa característica de ler apenas as ventilações mais ou menos ventiladas. Então, a gente não tem um valor tão fidedigno como é numa ventilação invasiva no ambiente domiciliar e quando é numa ventilação invasiva no ambiente hospitalar. Então, a gente fala que quando eu tenho um circuito passivo, ele tem apenas um ramo. Quando eu tenho um circuito ativo, eu tenho 2 ramos que podem ser duplos ou que pode ser um sensor de fluxo, que a gente chama de válvula ativa. Eu tenho uma válvula expiratória, que pode ser embutida na máscara ou externa. E já a válvula exalatória do dispositivo
de circuito ativo, ela é integrada no respirador. Então, o circuito passivo tem menor precisão no controle de volume de fluxo e o ativo maior controle com real medição de volume pulmonar. A perda e o vazamento é muito maior quando eu tenho um circuito passivo, né? Só que ele compensa o vazamento. Então, os respiradores compensam até 30% do vazamento quando ele tem um BIPAP. E quando eu tenho um circuito ativo, ele às vezes ele até tem dificuldade, porque ele tem dificuldade em aceitar o vazamento. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente usa um circuito ativo num paciente de ventilação não invasiva 24 horas como suporte de vida, ele acaba se comprometendo, porque esse circuito ele é muito mais preciso do que um circuito único. Então, a gente tem o circuito passivo usado nos BIPAPs, nos CPAPs, nas VNIs, e o circuito ativo nas ventilações invasivas domiciliares. Então, eu tenho uma capacidade de monitorar limitada no circuito passivo e eu tenho uma capacidade completa no circuito ativo. Então, a gente tem aqui respiradores BIPAPs que são considerados bilevels e que são considerados aqueles que a gente pode utilizar por mais de 18 horas, que são o Stellar e esse BIPAP novo da Mindray, que é o SV70. Então, esse dispositivo, olha, ele é muito legal. Você vê, ele tem um pedestal, né, que faz toda a diferença. E outra coisa, ele tem robustez. Então, esses aparelhos, que são aparelhos hoje que estão vindo para o mercado, tanto que o Stellar vai sair de linha, né? Porque estão vindo outros aparelhos mais robustos para o mercado. Então, esse aparelho da Mindray, ele é um aparelho de BIPAP que faz suporte de vida. Então, ele pode ser utilizado 24 horas por dia. Por quê? Porque ele tem bateria e troca a bateria. Já o Stellar, ele não tem essa modalidade de trocar a bateria. Então, ele tem 1 hora de bateria e por isso que ele muitas vezes é considerado apenas esses pacientes que usam por 16 horas por dia. Eu tenho os BIPAPs simples, que eu não posso pensar de forma nenhuma em deixar um paciente 24 horas ventilando, que são os BIPAPs da BBC, da UL, são BIPAPs que o paciente usa até 6 horas, até 8 horas, porque ele não dá conta. É o tipo de dispositivo, gente. Não é possível quando a gente vai comprar numa prefeitura e a prefeitura fala assim, olha, eu preciso de um aparelho de suporte de vida e tal. Aí vem um BIPAP BMC, que custava R$7.000, R$5.000, e o outro suporte de vida custava 20, 25. Óbvio que a prefeitura vai pegar o que é mais barato. Só que esse BIPAP não suporta um paciente que precisa utilizar muito tempo. Então, a gente precisa, e isso, gente, muitas vezes, essa solicitação é feita pelo fisioterapeuta. Nós temos que entender. Eu já vi várias vezes pessoas pedindo Stellar para pacientes traqueostomizados e falando que é suporte de vida. E não é. Não é suporte de vida. Pacientes neuromusculares não podem ser ventilados com BIPAPs. Não adianta. Ele não foi feito para isso. Pacientes traqueostomizados precisam de respiradores que têm modalidades controladas. E para eu ter modalidade controlada, eu preciso de circuito ativo. Por isso que nós temos que entender isso que nós estamos falando. Então, o Prismavent também é um respirador robusto, ele também consegue ventilar muito bem pacientes 24 horas. Eu tenho o Trilogy Evo, que nós temos muitos problemas hoje, né, com os dispositivos da Philips, porque eles estão parando de ser produzidos e a gente não tem mais suporte eficaz da Philips. O Astral, que é um respirador de suporte de vida, talvez um dos poucos que a gente tem hoje no mercado que efetivamente a gente consegue ventilar com circuito duplo e com válvula ativa e modalidade assistida controlada a volume.
E a diferença, então, entre o BIPAP e o ventilador na terapia intensiva? Então, quando eu uso lá no ambiente hospitalar, eu tenho um respirador que tem modos muito mais avançados. O respirador, ele é um aparelho microprocessado. Ele foi criado para trabalhar em ambiente fechado, em um sistema pressurizado. Então, ele é extremamente fiel e fidedigno e sensível. Por isso que, se você for utilizar o ventilador em uma ventilação não invasiva, você vai ter que mudar para o modo VNI. Porque se você não tiver o modo VNI, qualquer escape vai comprometer a estratégia ventilatória. Então, no ventilador mecânico, eu tenho um nível pressórico maior, eu tenho um fluxo livre, né, que favorece essa adaptação, porque eu posso colocar na pressão controlada, eu tenho ajuste de FiO2 e monitorização de complacência. Só que tem um problema. Se o meu paciente não tiver um modo se o respirador não tiver um modo de ventilação não invasiva, eu não posso usar na PSV. Por quê? Porque ele não vai entender que o vazamento está acontecendo e ele vai levar o paciente a uma assincronia ventilatória. Então, quando eu vou utilizar no respirador de terapia intensiva, que só tem modalidade invasiva, eu tenho que usar na modalidade PCV. Por quê? Porque a PCV, ela é ciclada a tempo. E vai dar o tempo e ele vai ciclar. E ele vai evitar o tempo inspiratório longo, que é diferente quando eu utilizo na pressão de suporte. Então, a gente precisa entender essa diferença para que a gente não erre. Então, eu vou lá, coloco uma máscara toda aberta e tal, põe na pressão de suporte, igual se eu estivesse colocando num BIPAP. Não vai dar certo. Aí a gente vai falar, não, o paciente não aceitou, Veni. Não, ele não aceitou porque você fez errado. Uma outra coisa que eu gosto muito de falar, que é assim, faz parte do meu estudo, que eu venho me debruçando sobre esse estudo há muito tempo, que é o tipo de máscara de ventilação não invasiva. Por quê, gente? Por que nós temos que pensar na máscara? Olha, quando a gente pensa, e aí eu vou falar para vocês, Alessandra, quando eu comecei a trabalhar, eu nunca indicava máscara nasal. Nunca. Porque eu falava que ela dava menos impacto de geração de volume, porque ela a paciente abria a boca, porque tudo que você puder imaginar eu falava e eu não usava máscara nasal. E aí eu indicava tudo máscara oronasal. Só que começaram a chegar uns pacientes para mim que eles queriam ficar com a máscara nasal. E eu falava, não, então vamos colocar a máscara nasal. E aquele que eu insistia para usar a oronasal, que eram doenças progressivas, o que começou a acontecer? Esse que usava VNI não era traqueostomizado com a máscara nasal. Ele não era traqueostomizado. E o que usava a máscara oronasal era traqueostomizado. Eu falei, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nessa indicação. Por quê? Porque esse ponto pressórico da máscara é que faz a diferença. E aí eu comecei a estudar. E comecei a ver, nesse estudo aqui de muito tempo, que quando eles utilizavam uma máscara nasal, o espaço atrás da língua ficava grande, que é esse espaço aqui retroglossal. E quando eu utilizava uma máscara oronasal, o espaço atrás da língua ficava diminuído. O que significa? Significa que quando eu travo o rosto e ponho o ar pela língua, o ar empurra a língua para trás e eu tenho obstrução, ao invés de ter passagem de ar. Isso eu fui observando com o tempo. E aí eu peguei e fiz esse artigo, que foi uma carta ao editor, porque eu fui e avaliei em 2 pacientes de esclerose lateral amiotrófica diferentes, para eu saber o que era uma máscara nasal num paciente bulbar e o que era uma máscara oronasal num paciente bulbar. E o que era uma máscara nasal num paciente sem ser bulbar
e uma oronasal também. E esse artigo foi muito legal, porque ele foi aceito de um dia para o outro. Foi incrível, porque quando eu recebia, eu nem acreditei, porque ele diz exatamente o que todos os estudos estavam falando, só que eu avaliei por meio de videofluoroscopia. E esse foi o grande diferencial da minha avaliação, porque a videofluoroscopia, ela vê o movimento. Então, ela viu que num paciente bulbar, quando eu colocava uma máscara nasal, né, ou no paciente não bulbar, quando eu colocava uma máscara oronasal, eu tinha um espaço diminuído. O ar empurrava a língua para trás. E quando eu tinha um paciente bulbar, 100% bulbar, e eu colocava a máscara oronasal, ele empurrava totalmente a língua para trás. E isso aqui, esse vídeo, ele é em inglês, porque é o vídeo que eu utilizei para mostrar nesse estudo. E esse vídeo, a Tina Anderson usou agora para mostrar o estudo, e ela até citou, né, o trabalho da Alessandra no Congresso de Lyon. Olha que bacana esse vídeo. In this video, 2 patients diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis can be seen. They are using non-invasive ventilation while awake, monitored through video fluoroscopy. They are being ventilated with 2 different mask interfaces, oronasal and intranasal masks. Since the oronasal mask presses on the mandible, causing retraction and diminishing the size of the upper airway, disparities can be seen in the size of the upper airway and in the positions of the mandible, tongue, soft palate, and hyoid bone. Future studies must be conducted to quantitatively assess these differences, especially with respect to disease severity. E a Alessandra, mas meu paciente odeia ficar com a máscara nasal. A boca abre. Então, aí eu peguei e criei esse fixador que eles usam demais, que é muito bom. Quando coloca uma máscarazinha intranasal, segura a boca, porque ele traz a mandíbula para frente e trava a língua aqui por trás. Então, esse fixador que eu criei de máscara de ventilação não invasiva, para o paciente usar a máscara nasal, é muito bom. E um outro detalhe, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa fala que o ar está escapando. O ar que escapa é o expiratório. E ele não está interferindo na ventilação. Então, nem sempre, quando o ar está saindo pela boca, é sinal de que o paciente está hipoventilando. Então, a gente tem que observar o parâmetro, como eu falei para vocês, funcional. Aí, eu peguei e falei, bom, então, já que nós temos tantos dispositivos de suporte respiratório, vamos ver, então, como que fica esse trabalho na via aérea superior, quando eu uso uma máscara nasal com BiPAP de 12,6, quando eu uso uma máscara oronasal, também com BiPAP de 11,6, quando 12,6, quando eu uso o Helmet, que todo mundo disparou a usar na COVID, e quando eu uso uma cânula nasal de alto fluxo com 45 de pressão, de fluxo. Gente, aí foi uma coisa absurda. Por quê? Porque nós descobrimos com esse estudo também foi apresentado pela Tina Anderson, e eu fiquei muito feliz que ela citou 2 estudos meus lá em Lyon, e aí os dois pacientes mostraram que o alto fluxo e a máscara intranasal abrem a via aérea superior do mesmo jeito. O que significa isso? Significa que se eu tenho um problema apenas de obstrução supratraqueal, eu posso utilizar tanto uma máscara intranasal quanto um alto fluxo. E isso abriu um mundo, né, para nós, porque eu comecei a usar
pós-decanulação, os pacientes que têm problema. Eu tenho criança hoje que usa alto fluxo a noite inteira, porque foi decanulado e de noite ele ficava com a boquinha aberta e podia roncar, e a gente utiliza alto fluxo. Esse estudo do alto fluxo que nós fizemos com o Henrico de São Paulo, ele acabou indo parar lá onde a fábrica da Fisher Park, esqueci, Nova Zelândia, e eu tive que mostrar para eles o que era isso que a gente estava fazendo. E quando eles viram esse estudo aqui, eles ficaram impressionados, porque ninguém nunca tinha parado para pensar qual que era apenas o impacto do alto fluxo na via aérea, né? E aí, então, quando a gente pode utilizar terapeuticamente esses dispositivos? Eu posso usar o BiPAP se eu quero que ele gere volume, eu posso usar para melhorar a qualidade da voz. Então, a fono pode utilizar para treinar voz no paciente dela, melhorar o fluxo de tosse. Então, eu posso colocar o BiPAP e treinar a tosse, ajudar na remoção de secreção. E o mais legal é interferir no tempo inspiratório para o paciente deglutir. Então, é muito bacana, a gente pode utilizar o BiPAP. Já o CPAP, como ele é uma pressurização contínua, tudo que tiver de obstrução de vias aéreas superiores, eu posso utilizar. Então, se o meu paciente tem boa capacidade pulmonar, criança, que tem apenas uma estenose e tal, eu posso utilizar o CPAP, porque vai ser confortável e ele vai vencer a obstrução da via aérea superior. E aí? E o alto fluxo? Porque quando eu comecei a usar o alto fluxo, a gente só estudava alto fluxo para alto fluxo para oxigenação, catéter nasal de alto fluxo é oxigenação, é oxigenação, é oxigenação. Ninguém nunca parou para pensar no catéter nasal de alto fluxo como um dispositivo pressórico, né? E quando eu fiz esse estudo e eu vi isso, isso abriu a minha mente. Eu falei, meu Deus, então ele não é um dispositivo apenas para oxigenação. Ele é um dispositivo que vai muito além disso. Então, ele faz umidificação, ele aquece, e faz essa pressurização contínua. E também faz oxigenação. Então, ele também entrega o oxigênio com uma velocidade maior. Mas, se eu tenho um dispositivo que não precisa de oxigênio, como é o caso do Maervo, quando ele pode ser utilizado tanto em ambiente domiciliar quanto no ambiente hospitalar, e ele também funciona sem oxigênio. E se ele funciona sem oxigênio, eu posso utilizar os outros benefícios do alto fluxo, né? Então, eu posso usar em crianças que estão cheias de secreção, bronquiolites, trabalhar com pacientes com sinusites. Então, a gente tem tido um grande diferencial de atendimento na nossa clínica, porque a gente usa muito, muito além da oxigenação. Então, como eu digo, o alto fluxo, ele é muito além da oxigenação. E aí, eu recebi agora essa semana, né, esse artigo da Annalisa Sutz, que é uma fonoaudióloga que estuda muito válvula de fala, a parte respiratória, e ela está fazendo um estudo agora, um estudo clínico, utilizando o alto fluxo para entender qual que é o impacto do alto fluxo na deglutição. Eu também tenho alguns vídeos que nós fizemos com pacientes usando o alto fluxo e deglutição, e foi muito legal, porque nós conseguimos avaliar várias coisas, inclusive que o alto fluxo auxilia a deglutição, né? E é isso que ela quer provar nesse estudo que ela vai fazer. Então, primeiro ela fez essa revisão sistemática, que acabou de ser publicado, e ela mostra que ainda não tem nada sobre isso. Como eu falei, muita coisa ainda vem por aí. E os detalhes, então, gente, é entender da velocidade do fluxo, entender que um fluxo turbulento vai fechar a via aérea, né? E que um fluxo baixo vai levar a insatisfação respiratória, o paciente vai querer respirar mais e a gente não vai ter esse ajuste. Que ele pode ter a constrição laríngea durante a ventilação não invasiva, se você errar, o ar vai todo para o estômago, né? Ao invés de ir para o pulmão, você acaba gerando esse ar para o estômago, e lembrar que máscaras têm espaço morto, né? Então, muitas vezes, a máscara grande faz com que o ar fique todo na máscara e pode ocasionar até mesmo reinalação de CO2, porque ele vai ficando com aquela máscara, com aquele ar na máscara, e isso acaba impactando totalmente nas estratégias. Por isso, a gente tem que pensar qual é a máscara,
como que é o rosto desse paciente, quanto tempo ele vai ficar em ventilação não invasiva, para que a gente entenda qual é a melhor máscara que a gente pode indicar. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, né, desse encontro, que eu agradeço por vocês estarem aqui comigo, escutando um pouquinho as minhas histórias. E onde vocês me encontram, né? No meu Instagram, doutora Alessandra Dossa, no Instagram do meu instituto, Instituto Alessandra Dossa, na Faculdade CEAF. E eu coloquei essa foto aqui para apresentar para vocês o dispositivo, o primeiro dispositivo brasileiro de terapia respiratória, que foi desenvolvido por mim, e realmente eu fico muito feliz em apresentar, e ele agora já está sendo, né, distribuído pela Lumiar, e eu estou muito feliz que ele está sendo bem aceito aí no mercado. Então, era isso, né? Isso é o que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu tentar minimizar aqui para eu aparecer de novo, né? Cadê eu aqui? Você está me vendo? Estamos Tá, te né? vendo, só você para. A hora que para de compartilhar que fica a tela cheia. Bom, eu espero né, que tenha sido legal para vocês. Eu estou me vendo aqui, mas eu não estou vendo aqui, não parou de compartilhar ainda, né? Parar agora. Aí, ok. Aí. É isso, então, né, Sidney? Espero ter contribuído com vocês de forma, né, que vocês tenham gostado e falar um pouquinho do seu dispositivo, que eu quero me aprofundar mais sobre esses dispositivos e respiradores da Mindray, porque eu gosto muito da marca. Já tenho meu ultrassom lá. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Ale, muitíssimo obrigado. Obrigado a todo mundo que ficou, né, até agora no webinar, né, online, adquirindo conhecimento, né, adquirindo essa experiência sua que é fantástica, magnífica, essa sabedoria, essa habilidade sua ímpar que você tem em passar o conhecimento e também em criar dispositivos, que esse não é não é a primeira criação sua, né, Ale? Não! Então, quero só agradecer, deixar as portas abertas e depois a gente vai organizar para levar o SV70 lá para a clínica, para o instituto, para você também colocar em prática em uns pacientes seu lá, sim. Vamos Nossa, vou organizar gostar assim. muito, levar para os hospitais, né? Sim, e a Auscom está aberta. Está aberta para todo mundo conhecer e para você, a hora que você quiser levar algum curso, fazer qualquer coisa que a gente puder dar o suporte, a gente também está à disposição nessa nossa parceria junto. Joia. E assim, eu falo que assim, foi um divisor de águas esse centro de vocês da Hospicom. É realmente um centro que assim, parece que a gente nem está no Brasil, né? É muito bonito, muito tecnológico, e que bom que vai ter em outros lugares, inclusive em Brasília, que a gente tem faculdade CEAF lá. Nós vamos ter um curso de ultrassonografia com o Marcelo Terra, e eu acho que a gente vai poder, né, estar com vocês lá na prática e muitas outras coisas, né? Que coisa maravilhosa que é. E principalmente aquela parte da VET, de veterinária. Que coisa mais linda, os respiradores de veterinária. E nós estamos agora abrindo, né, a pós-graduação em fisioterapia veterinária. Está sendo o maior sucesso. E nós estamos muito felizes com essa parceria que a gente tem com a Hospicom. E eu te agradeço pela confiança com a gente, né? E por querer estar com a gente o tempo inteiro aí. E aí, eu não sei se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer perguntar alguma coisa. Não sei se alguém perguntou. Aqui todo mundo falando. Obrigada, gente. Nossa, todo mundo elogiando, gostando. Que bom. Bom demais. Se alguém tiver dúvida, pode mandar para mim. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se alguém quiser abrir o microfone, fazer alguma Pode pergunta para a perguntar, Lê. gente. Quem quiser, pode me perguntar. Eu estou aqui no chat também. Fico feliz. Até que teve bastante gente, né? Aqui com a gente. Muito, muito bom. Muito, muito bom.
Tá. Então aí também vai ficar no YouTube, né? Quem Isso, a quiser. gente vai subir. Tá bom, porque aí o pessoal vai querer, com certeza, ver a aula depois. Muita gente que não conseguiu, aí a gente deixa, vai Sim. estar no YouTube da Hospicon, é isso? Isso. Aí depois eu te mando o link dele também. Tá bom. Então tá joia, gente. Obrigada, viu? Boa noite, obrigada a todos, obrigada, gratidão mesmo. Boa noite para Obrigadão, vocês. gente. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau.